A história da cura do rei Nabucodonosor e de sua restauração diante de Deus foi uma das mais surpreendentes do livro de Daniel. O Império Babilônico estava em seu auge, e o monarca, rodeado de glória e poder, considerava-se invencível. As muralhas de Babilônia, com seus jardins suspensos e torres altíssimas, refletiam o esplendor de sua conquista. Ainda assim, por trás do brilho das estátuas douradas e do som dos músicos nos banquetes, crescia um orgulho que se enraizava no coração do rei. Ele acreditava que nada, nem mesmo o Deus de Israel, poderia colocá-lo de joelhos. Daniel, servo fiel do Senhor e conselheiro real, via com tristeza o rumo que o coração de Nabucodonosor tomava. Muitas vezes o advertira: ó rei, lembra-te de que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Mas as palavras pareciam se perder no ar pesado do palácio. O orgulho era um muro invisível que o rei erguera entre ele e Deus. E Deus, em sua misericórdia, permitiria que o monarca aprendesse a humildade de uma forma profunda e dolorosa. Numa manhã, enquanto o sol dourava os jardins, Nabucodonosor caminhava sobre o terraço de seu palácio. As mãos repousavam sobre o parapeito, os olhos percorrendo a cidade magnífica. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei pelo poder da minha força e para a glória da minha majestade? Murmurou satisfeito. Mas mal as palavras deixaram seus lábios. A voz do céu ressoou no silêncio. O teu reino se afastou de ti. Um vento súbito soprou. O rei sentiu um peso estranho tomar-lhe a mente. O olhar turvou, o raciocínio dissolveu-se. Os guardas ouviram seus gritos e correram. Mas o senhor da Babilônia já não falava como homem. Durante dias o rei desapareceu dos salões. O trono permaneceu vazio, o povo em murmúrios. Uns diziam que enlouquecera, outros que os deuses o haviam castigado. Daniel, no entanto, guardava no coração a certeza de que o Altíssimo ainda tinha um plano de restauração. Lá nos campos, sob o orvalho da madrugada, o homem que fora poderoso vagava como um animal. A barba crescia, as unhas se curvavam, comia ervas e dormia sob a relva. E mesmo nesse estado, a graça de Deus o acompanhava, não para humilhá-lo, mas para libertá-lo do cárcere do orgulho. Passaram-se longos meses. Babilônia seguia sendo administrada pelos príncipes, mas Daniel orava cada dia: Senhor, lembra-te do rei para que conheça a tua soberania. Certo entardecer, quando o sol se punha e o ar ardia de poeira, Daniel dirigiu-se ao campo onde Nabucodonosor permanecia. Aproximou-se lentamente, reconhecendo entre os arbustos a silhueta curvada do antigo rei. O profeta chamou em tom sereno: Majestade, o Altíssimo reina. Ele sustenta a tua vida e te aguarda. O homem levantou a cabeça, os olhos perdidos. Por instantes houve apenas silêncio. Então, através das névoas da razão, algo despertou. Daniel, murmurou com dificuldade: Por quê? Por que o céu me esqueceu? O profeta respondeu: Não te esqueceu, ó rei. Foi o céu que te trouxe aqui, para que saibas que todo o poder vem de Deus e não do homem. Nabucodonosor abaixou o rosto. Pela primeira vez em anos, lágrimas misturaram-se ao orvalho da terra. As noites que se seguiram foram de lenta lucidez. O rei começou a compreender. Aos poucos reconheceu que sua sabedoria e conquistas nada eram diante do poder do Criador. Uma madrugada, sob um céu salpicado de estrelas, ergueu os olhos e orou: Bendito seja o Deus Altíssimo, cujo domínio é eterno e cujo reino é de geração em geração. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, a paz invadiu-lhe o peito. Sua mente clareou, a consciência voltou. No mesmo momento, como se o próprio ar se alegrasse, uma brisa suave passou entre as árvores do campo. Os servos o encontraram ao amanhecer, com o semblante sereno e o olhar entendido. Trouxeram-no de volta à Babilônia, limparam-no, vestiram-no com vestes reais, e o assento dourado foi recolocado sob o trono. Mas o homem que se sentou não era o mesmo. A glória de antes agora tinha um brilho diferente, feito de humildade. Agora sei, declarou o rei diante de todo o povo, que nenhum poder pertence a mim, mas ao Altíssimo, que rebaixa os soberbos e exalta os humildes. O som de suas palavras percorreu os pátios e os corredores como um vento novo, restaurando ordem e gratidão. Daniel sorriu discretamente ao vê-lo dizer a verdade diante de todos. O profeta sabia que a lição fora dura, mas frutífera. O coração do rei havia sido quebrado para que pudesse aprender a reconhecer o verdadeiro rei.
A Babilônia, que antes celebrava o orgulho, agora ecoava cânticos de reverência ao Criador. A própria cidade parecia respirar aliviada, como se tivesse enfim encontrado o equilíbrio entre majestade humana e soberania divina. A história de Nabucodonosor não é apenas a de um monarca poderoso. É o reflexo de todos nós quando acreditamos poder controlar tudo ao nosso redor. Quantas vezes erguemos muros de autossuficiência, esquecendo-nos de que todo dom e talento vem do mesmo Deus que levantou e reconduziu o rei da Babilônia. O orgulho ensurdece a alma, mas a humildade abre os ouvidos ao som da graça. Quando a vida nos força aos campos da solidão e da perda, talvez seja ali que o Altíssimo nos ensina a ver novamente. Hoje, o mesmo Deus ainda restaura mentes e corações. Ele ainda transforma reis caídos em testemunhas vivas de sua misericórdia. Basta olharmos para o alto e reconhecermos como fez Nabucodonosor. O domínio pertence a Deus, e seus caminhos são justos. Se você está em meio a tempos de desordem ou orgulho ferido, lembre-se de que a restauração pode começar com um simples ato de humildade, um olhar contemplativo para o céu, um sussurro de rendição diante do Criador, porque Deus continua levantando aqueles que se curvam diante dele. Se esta história tocou o seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas encontrem esperança nas lições da Palavra de Deus.